Em mais uma oportunidade aqui nesta hora se encontramos para glorificar a Deus através da sua palavra. Dando continuidade aonde lemos este versículo que se encontra 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu não vou ler o versículo, mas vamos meditar no que está dizendo, revelando a palavra de Deus. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Sabe, eu graças a Deus, cada momento que você vai meditando na palavra, na orientação de Deus, você também vai aprendendo a tomar postura, firmeza de cristão que conhece a Jesus Cristo. Não dá para entender que uma pessoa que diz que é cristão, conhece Jesus e a sua palavra, que é seguidor de Cristo, se não tem discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu não paro para ouvir essas heresias. É por isso que às vezes é chamado de crente taxativo, de crente que só quer ser, de crente duro que não tem amor, de crente santarrão, de crente que não é humilde. Porque a palavra de Deus é muito claro. Deus não fala para que ninguém não entenda. A linguagem de Deus ela é verdade e esclarecedora. O que o cristão deve aceitar e o que não deve aceitar. Então eu não paro para ouvir essas heresias ou até ter diálogo com espíritos enganadores. Até porque é necessário que conhecer a voz do Espírito Santo e a voz dos espíritos caídos. Infelizmente, há pessoas que têm diálogo, conversa com espíritos enganadores que estão manifestos em certas vidas e não percebe-se. Jamais o Espírito Santo vai convencer demônio. Aprenda isso. Ele quer convencer o ser humano, mas quando se fala de demônio, é uma guerra, é uma luta travada. Ora, Satanás lutou contra o arcanjo Miguel lá no começo e não vai continuar lutando através dos seus espíritos caídos e seus adeptos. É claro que vai. É só você dar uma olhada, uma passeada com o Espírito Santo nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, você vai ver o conflito de Jesus com Satanás. Jesus nunca parou. Jesus nunca deu exemplo nessa parte para ter diálogo com demônio, com os espíritos caídos. Até porque quando os espíritos via ele, já eram exclamando, já era clamando, porque sabia que Jesus ia expulsar. Então, não tem nada de ter diálogo. E aqui a palavra de Deus está dizendo que eles dando ouvidos a espíritos enganadores. Aí é que é muita fragilidade. Parar para dar ouvido à doutrina de demônio que não tem nada para se dar. O que os demônios oferecem é corrupção, porque eles são corrompidos. É a mesma coisa de você falar com um religioso que em vez ele não tem revelação da Bíblia e defende naturalmente a religião. Ele vai tentar lhe confundir. Ele vai tentar tirar o que o Espírito Santo colocou em seu coração para colocar as coisas da religião. É o que tem nesse mundo, é o que tem de pessoas desta forma. Você vai falar com elas e elas não têm nada de revelação, é só tradição. Não, meu filho, o cristão que examina a Bíblia na orientação da palavra, ele é seguro, ele é decidido. Porque com Deus ou é ou não é. Com Deus ou é
ou não é. Não tem meia palavra. Quem tem meia palavra é Satanás, a palavra de autoajuda. Com Deus a gente tem que ser decidido. Tem que ser decidido. Ou é ou não é. E com a Bíblia, a palavra de Deus é desse jeito. Ou você tem a revelação de Deus ou não tem. Ou você tem um conhecimento da palavra de Deus ou não tem. Ou você tem sabedoria espiritual ou não tem. Ou você anda com Jesus Cristo ou não anda. Ou é ou não é. Não tem negócio de pincelar, não. O cristão tem que ser decidido. Ele não tem que nada de querer agradar naturalmente o seu próximo. Ele tem que agradar a Jesus. É a Deus que a gente tem que lutar para agradar. Deixa chamar de chato, antipático. Deixa, essas coisas não pegam em cristão, não, que tem Bíblia no coração, que tem a palavra de Deus. Mas sejamos firmes, seguros. Quando Satanás balançar o vento, balançar o seu barco, não se atemorize. Não tenha medo. Porque Deus não é bobo, Deus não é de deixar os seus filhos em vão, na dúvida. Não, Senhor. Tudo que Deus faz é para edificar a sua igreja, os seus filhos e mostrar, se revelar na vida de cada um. É só você ver os apóstolos, os profetas que foram decididos o que eles enfrentaram, mas vê como foi que eles saíram do outro lado. Vê Daniel, orava 3 vezes ao dia, quando quiser afrontar a fé dele, olha a decisão dele, olha o que Deus fez. Vê Sadraque, Mesaque e Abednego, tentaram afrontar eles, olha o que foi que Deus fez. E assim muitos e muitos. Vê o apóstolo Paulo, a luta, a perseguição do inimigo contra o apóstolo Paulo, vê o que foi que Deus fez. Então, se a gente for corajoso, se a gente for destemido, se a gente tiver uma fé firme gerada pelo Espírito Santo na sua palavra, esse cristão é corajoso. Esse cristão não tem medo. Até porque cara feia não faz medo a ninguém. Não, Senhor. O rosto sembrante de quem tem o Espírito Santo, até porque quem tem essa energia positiva, só em você olhar para alguém, só em você sorrir, aquela pessoa se sente bem, confortável. Agora a pessoa para ter diálogo com o Espírito Santo, vê lá. Foi o que aconteceu com Eva, porque foi ter diálogo com Satanás. Satanás, ele não pensa que ele vai querer que você se firme nos caminhos de Jesus. Ele vê você buscando, ouvindo a palavra, buscando a Deus na oração, na palavra. Ele vai tentar lhe contrariar. E aqui o apóstolo está dizendo que por dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, abandonarão a fé. É isso que Satanás quer, mas está repreendido no nome de Jesus. Você que recebeu o ensinamento genuíno, a fé genuína, permaneça em nome de Jesus. Seja onde quer que seja, por onde você passar, passe com a fé firme no Senhor Jesus. Porque Deus não dorme. Deus, ele não vacila. E Deus contempla onde a gente estiver. Porque a palavra de Deus diz que ele contempla o visível e o invisível. Não há nada que Deus não veja. Então Deus, quando ele vê isso na gente, ele se agrada. Ele se agrada. Porque é Bíblia ou não?